E aí, pessoal, tá fazendo aqui a correção do tipo um da pré-prova, que é o dos pets, né? E eu já montei aqui as funções principais que a gente vai precisar criar para poder. Que é basicamente cada exercício, né? Então a gente tem o exercício para poder listar todos os animais exibindo a idade. A gente tem para buscar um animal por nome ou raça, precisa, podendo fazer uma busca parcial ali, ou utilizando letras maiúsculas e minúsculas, né? Sem diferenciar. Listar os animais com idade acima de um valor que o usuário informar, aumentar o valor de algum pacote, então a gente passa lá o nome de um animal e aí ele acha aquele animal e aumenta o pacote daquele nome. E a gente mostra aqui a quantidade total de animais cadastrados. Então a gente faz meio que um resumo ali, né? Que vai ser o que mostra ali o total da soma dos pacotes e a média dos pacotes que tiver. Eu já criei a estrutura básica aqui, né? Que vão ser as funções que a gente vai precisar usar, dos exercícios. E o switch aqui para a gente poder agilizar, né? Para deixar pronto para a gente. Então, a primeira que a gente vai fazer aqui vai ser para poder exibir a idade. Então, vamos lá, deixa eu copiar. Aqui, detalhe, né? A gente já tem uma função que é o listar pets, então a gente vai praticamente só copiar ela aqui. A gente já tem exatamente ela pronta para poder mostrar, e a única coisa que a gente vai precisar incrementar dentro dessa função para poder usar no exercício é só mostrar a idade do animal, que é um cálculo que a gente vai fazer com o ano de nascimento, quer dizer, subtraindo de 2025 o ano de nascimento. E ele vai trazer a idade exatamente para a gente. Então a gente pode copiar essa linha aqui, né? Quer dizer, esse bloco de código, e trazer aqui, ó, do nosso listar com idade. E agora a gente só copia aqui e faz mais um console.writeLine. Console.writeLine. A gente usa aqui a template string, né? Bota aqui, ó, idade. Dois pontos, usa chaves para poder interpolar ali, né? E a gente precisa pegar esse atributo agora, que é o ano de nascimento. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar a nossa lista na posição, né? Que vai devolver pra gente um pet. Então, lista de pets na posição de i, ponto, o que? O nosso ano de nascimento. Né? Aliás, eu vou só trocar aqui para list, porque eu troco só esse atributo para listas, né? Vou pegar isso aqui. Pronto, lista. Aí tá tudo certinho agora. A gente pega aqui o ano de nascimento e a gente vai subtrair 2025, o ano de nascimento de 2025, né? Então 2025 menos o ano de nascimento do coisa. Então se a gente vier aqui dentro do menu e testar, né, a gente vai ver que ele vai passar a listar. Vou fazer um erro de build aqui. Está sendo esperado ponto e vírgula na linha 160. Ah, tá faltando um ponto e vírgula nesses breaks aqui. Só arrumar. E aí, beleza. Vamos rodar. Rodou aqui, então a gente pode listar os pets com idade aqui no 3. E aí, beleza. Vai aparecer aqui a idade dos pets pra gente. Então, o primeiro exercício está resolvido. Era só a gente adicionar esse campo aqui mesmo para poder aparecer. Tá? E aí, agora a gente vai ter que fazer essa função aqui. Que para fazer ela, que a gente precisa buscar o nome ali, ou pela raça do animal, e aí permite busca parcial e utilizar letras mais comuns, a gente vai usar duas funçõezinhas aqui da string, que é o contains e o toUpper. Beleza? E aí essas funções aqui, elas vão servir para a gente verificar se o valor que aquele usuário inseriu tem pelo menos uma parte dele está contida dentro daquela string ali, que no caso vai ser o nome ou a raça. Então, por exemplo, se o nome for do cachorro for Totó, se os caras escrever só Tó, ele vai buscar aquele Totó. Ou se a raça for Husky, se o cara escrever só H, ele vai aparecer pra gente também. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai dar um console.writeLine para poder pedir para o nosso usuário escrever o nome de algum animal, né? Então, a gente bota aqui, escreva o nome de o nome ou raça, né? Ou raça de um pet. E a gente agora recebe, né? Então, nome ou raça, uma string, né? String, nome ou raça
recebe o nosso console.readline. Console.readline. E aí, beleza. Agora a gente recebeu aqui esse valor do nome ou raça. E o que a gente precisa fazer? É bem tranquilo, a gente vai percorrer a nossa lista, então a gente pode buscar esse fora aqui. E aí tem um detalhe, né? Quando que a gente quer mostrar o animal, né? O pet? Quando ele passar por essas condições aqui. Então, se ele tiver um nome que está contido ali dentro do pet, então se tiver um nome parcial ali, ou o nome for igual, a gente quer buscar ele, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente precisa fazer uma condicional aqui para poder aparecer aquele pet, né? Então, o pet ele só vai aparecer se ele atender algum determinado requisito, que vai ser o quê? Pensa aqui comigo. O que a gente informou? A gente informou o nome ou raça. E aí a gente precisa verificar se o animal que está naquele momento da lista, se for o item daquela lista tiver um nome igual, ou a raça, né? Então é só a gente fazer isso aqui, ó. É lista. Ah, deixa eu trocar aqui para ficar igualzinho. Então, lista. Lista na posição de i, né? Então o animal naquela posição ali, outro nome pet. Então se. E o que a gente vai fazer aqui, né? Isso aqui é interessante. Para fim de comparação, como ele pode escrever letra maiúscula, minúscula, né? Não tem esse de case sensitive, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar tudo para maiúsculo. Porque na hora de comparar, aí a gente não precisa ficar verificando cada letra, entendeu? A gente só vê se é maiúsculo, a gente só vê se o nome é igual. Então, ponto toUpper, que é a função que foi feita para a gente poder deixar em maiúsculo. E aí a gente compara, a gente vê o quê? A gente vê se dentro dessa string que a gente deixou como maiúscula, o nome ou raça, também no formato de maiúsculo, existe não. Então, se a string que a gente recebeu aqui do usuário, no formato de maiúsculo, existe aqui dentro do nome pet, né? Está contida dentro do nome pet ou é igual, né? Ele vai retornar para a gente o quê? O, os dados do pet, né? E é detalhe, a gente precisa ver pelo nome e por raça, né? Então é só a gente vir aqui e fazer um ou, né? Que funciona para a gente tanto por nome ou por raça, né? Então a gente pode copiar isso aqui e só trocar o valor para adiantar. Em vez de aqui ser nome pet, a gente vai usar o quê? O espécie. Pronto. Deixa a espécie mesmo. A raça, perdão. Pronto. Então, se a raça, vai ser a mesma coisa, né? Opa, é raça. Aqui. Nome ou raça. Deixa esse cedilha. Pronto, então a função tá aqui pra gente, né? Então vamos fazer o teste. Opa, o build falhou. Onde falhou? Nome ou raça não existe no contexto atual. Ah tá, aqui. Rodou, vamos lá. 4, buscar pet. Ah, primeiro, deixa eu verificar os pets que tem aqui, né? Listar todos os pets. Aí tem aqui, ó, o Simba, por exemplo. Vamos buscar o Simba. 4 buscar pet, Simba. Você repara que lá no na nossa lista, o Simba ele tá com S maiúsculo. Só que eu posso buscar ele com S minúsculo. Por quê? Porque eu estou transformando as duas strings em letras maiúsculas. Então, na hora de comparar, as duas strings estão como maiúsculo. Então, não importa se eu estou escrevendo minúsculo aqui, se eu estou escrevendo maiúsculo, se eu estou escrevendo metade maiúsculo, metade, entendeu? Não faz diferença. E aí, beleza, ele achou o Simba aqui, olhou, passeia mesmo, é um gato. É isso aí. Tá, então mais um exercício aqui tá feito. E vamos pro próximo. A gente tem aqui também o buscar pets com idade, ou seja, a gente precisa informar uma idade, e através dessa idade que a gente informar, ele vai mostrar todos os animais que têm idade acima daquele valor. Tá, então o que a gente precisa fazer? Vai ser bem parecido com o outro, né? A gente pode até copiar essa estrutura aqui e só mudar algumas coisinhas. Tá? Então vamos copiar aqui. E em vez de a gente pedir para escrever o nome ou a raça do pet, escreva uma idade. Uma
idade. Ahn, e a gente vai receber aqui uma mesma string e vai ser um inteiro, né? Entidade, a gente precisa converter o que vier do nosso console.readline int.parse. Beleza. Agora aqui a gente não vai usar esse if todo aqui não. A gente vai fazer o seguinte, é bem tranquilo. Então se o meu animal que estiver representado ali naquele momento da lista, ponto idade, idade mesmo? Ah tá, não, a gente precisa fazer o cálculo, né? Então vai ser se o meu, deixa eu pegar aqui, vou fazer o cálculo desse jeito, 2025 menos lista na posição de i. A gente poderia criar uma variável aqui fora, colocar, chamando a idade do animal e fazer esse cálculo, mas a gente pode fazer dentro do if também. Para mostrar que tem várias formas, a gente pode fazer isso aqui diretamente dentro do if. Tá? O que a gente está fazendo? A gente está pegando 2025 e a gente vai pegar aquele atributo idade, ano de nascimento, e calculando a idade automaticamente aqui dentro do if. Então o que eu estou pegando? Estou pegando o ano de nascimento do meu animal e estou pegando, subtraindo ele de 2025. Que é isso aqui vai me retornar a idade. Então, coisa, é exatamente o que eu fiz aqui. Eu poderia atribuir isso aqui dentro de uma variável e só colocar a idade animal menos o. Quer dizer, se for maior, né? Então, se esse valor aqui que eu estou fazendo o cálculo for maior do que o meu idade, aí eu passo todo esse bloco aqui que vai fazer a chamada e vai mostrar todos os dados do animal. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Se a gente vem aqui, executa e vamos lá. Mostrar pets com idade assim. 5. Escreva uma idade, por exemplo. Se eu escrevi 5, se a gente for olhar as idades aqui, ó, só tem 8, 7, não tem nenhuma idade menor de coisa. Então significa pra gente que deu certo. Beleza. Mais um exercício que a gente fez aqui certinho. Mas vamos lá. Agora vamos pro próximo, né? Aumentar o valor de um pacote passando o nome do animal. Então é o seguinte, aqui a gente tem esse atributo aqui, ó. Cadê? Espécie, nome, raça de nascimento. Deixa eu verificar. Lista aí na posição. Posição 1 ponto. Deixa eu ver as atributos que a gente tem. Valor do pacote banho. Então, beleza, a gente tem esse atributo aqui, valor do pacote banho. E aí a gente precisa alterar esse valor dependendo do nome que a gente passar lá do coisa. A gente poderia fazer isso aqui de várias formas, né? Vou fazer aqui na função sendo void mesmo, e a gente não validando assim, mas o que seria o ideal talvez, ou uma outra opção da gente fazer? A gente poderia criar aqui a função do tipo booleano e receber aqui dentro do switch e validar, né? Que se o retorno dela for verdadeiro, quer dizer, se der errado a gente retorna falso. Então é uma opção, mas a gente vai fazer aqui assim dentro da função mesmo e fica mais tranquilo. Tá? Então, primeiro a gente precisa informar o nome de um animal, né? Então, a gente dá um console.writeline, digite o nome de um animal. E aí a gente vai receber esse valor aqui. Então, vamos lá, string é nome, recebe console.readline. E aí, beleza. Agora, o que a gente precisa fazer? Tendo em vista que vai ser uma lógica bem parecida com essa daqui, né? Que se existir lá um animal com esse coisa, caso ele exista, animal, então se o nome do animal naquela posição for igual ao nome que a gente colocou lá, a gente vai pegar e vai trocar o valor do pacote do banho. Então é só a gente vir aqui, né? E dar um console.writeline, digite um novo valor para o pacote. A gente atribui agora dentro de um double aqui, né? Double novo pacote. Serve um double, convertendo, né? Double.parse. Double.parse, console.readline. E aí, beleza, a gente criou o novo, aqui a gente leu o novo valor.
E é só a gente fazer o nosso for, iterando aqui. Então, int I recebe 0, I menor do que o nosso lista de pets.count, vírgula, I mais mais. Beleza. Agora que a gente vai verificar se... A gente pode até copiar, né, essa ideia aqui da validação de nome estar contido aqui, e se for maiúsculo. Então, se o meu lista de pets na posição de I, se ele maiúsculo, ponto to upper, ponto nome do pet, né? Ponto to upper. Se ele contiver, né? O que? O meu nome, que é o que eu estou recebendo aqui em cima, aqui, né? O nome do animal. Ponto to upper. Se ele for igual lá, né? Ou pelo menos tiver as informações que a gente pediu, do coisa, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso lista de pets na posição de I, que é o nosso pet, né? Ponto, valor do pacote banho, e ele recebe o nosso novo pacote. Né? Aí beleza. Então, caso eu tenha tudo isso aqui, né? Tá pronto já a função. Deu um erro no build, não, aqui, deixa eu ver, onde está o erro? Cadê? Erro, colinha 173. Ah tá, não botei ponto vírgula aqui. Tá, cadê? Aumentar o valor do pacote, 6. Então, por exemplo, tinha lá o Simba, né? Ah, vamos cancelar isso aqui só pra gente poder ver o valor anterior do pacote pra ter a concretização de que deu certo, né? Cadê? O Simba, o pacote dele. Ah, não tá listando o pacote. Vamos vir aqui. E vamos atualizar isso aqui então pra gente ter uma ideia certinha, né? Console, ponto, writeline, pacote, dois pontos, lista. Lista na posição de I, ponto, pacote, valor, pacote banho. Dois, vamos ver. Tá. O valor pacote tá em 100 o Simba. Então vamos alterar isso aqui, né? 6 aumentar o valor do pacote do animal. Digite o nome de um animal. Simba. No pacote 120. Quando você tirar 2 aqui, a gente vai vir aqui no Simba. Simba, siamês, espécie gato e pacote 120. Tá, então tá funcionando essa função aqui já. Agora a gente só precisa ir para a última função aqui rapidinho. Vamos ver. Mostrar quantidade total. Então o que a gente precisa ver nessa função? A gente precisa mostrar a quantidade total dos animais cadastrados, o total da soma dos pacotes e a média dos pacotes. Então beleza. Isso aqui é bem tranquilo de a gente fazer também, é só a gente pensar, olha só, como que a gente pensa quantos animais a gente tem cadastrado? A gente já tem um atributo aqui dentro de lista de pets que já fala pra gente exatamente a quantidade de elementos que tem dentro daquela lista. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. Console.writeLine e colocar assim, ó, a quantidade de animais é de... E aí, a gente só precisa pegar o lista de pets.count. Então, só pra gente ver se deu certo por aqui, isso aqui mesmo. A gente fez isso aqui, ó, né? Certo? Mostrar a quantidade total, a gente vai aqui, ó. Quantidade de animais é 10. E aí, o que a gente precisa fazer, né? A gente está precisando saber a soma total de todos os pacotes. Então a gente pode fazer um for. E primeiro a gente pode criar uma variável contadora aqui, né? Então, double total recebe 0. E a gente vai percorrendo a lista dos patches e vai somando o valor que tem nos pacotes. Então, na real, como a gente pode fazer só um for each, né? Então, for each, que é um for mais robusto aqui pra gente, né? Então, o pet P na minha lista de pets. Então, para cada pet,
né, que é literalmente para cada pet na minha lista de pets. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer p ponto, peraí, vou botar aqui, ó, total mais igual p ponto valor do pacote do banho. Então, eu estou incrementando o valor do pacote do banho de cada pet nessa minha variável total. E aí, o que que eu faço? Depois eu só mostro aqui na tela. Então, console ponto writeLine, o valor total do pacote é de, eu concatenando como total aqui. Beleza. E aí agora a gente precisa da média dos pacotes. Então o que acontece? É só a gente saber o valor total dividido pela quantidade de pets que tem. Então é só a gente fazer isso aqui, ó. Console, ponto, writeLine, o que? É a média dos pacotes é de. Aí a gente só faz o cálculo, né? Concatena aqui, ó. A gente faz o cálculo. A gente vai pegar o nosso total, vai pegar a média, né? É o total dividido pela quantidade. E a quantidade está exatamente aqui, né? Na nossa lista de pets.count. A gente só faz o quê? Lista de pets.count. E a gente tem a noção exatamente para mostrar a quantidade aqui, né? Então, 7. E tem pra gente, né? 10, 1.390, que é o total, dividido a 139. Então é isso aqui mesmo, tá, gente? Então foi essa a correção da prova, da pré-prova, né? Então, caso tenha ficado qualquer dúvida quanto aos exercícios aqui, é só mandar uma mensagem, tirar alguma dúvida, que eu vou estar disponível. É isso aí, gente. Obrigado.